A paz igreja, Deus abençoe a todos os que estão nos vendo nessa manhã, todos os que nos verão na parte da tarde ou à noite, em qualquer outro dia. Que o Senhor esteja onde quer que você esteja, que o Senhor cuide do seu coração, cuide do seu corpo, cuide de você como igreja, que o Senhor esteja sempre ao seu lado, à sua frente, às suas costas, à direita e à esquerda. É com muito prazer que eu tenho de estar com vocês mais uma vez no período da escola dominical. Desde que começou a pandemia eu não tive mais essa oportunidade, né? E a gente tem feito às quartas-feiras, toda segunda quarta-feira a gente tem estado no estudo ao redor da mesa. E agora o pastor nos convidou para participar também da escola dominical e eu fico muito feliz. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que Deus tem tocado no meu coração quando eu leio a Escritura, quando eu leio a palavra, ou quando eu estou meditando. E aí ele coloca os textos, ele coloca aquilo que é importante na minha vida. E eu gosto de compartilhar isso, porque de repente o que é importante para mim pode ser importante para você também. Ou te leve a uma nova reflexão e que traga algum sentido para você, né? Então, nesta manhã de domingo, que é quando será exibido inicialmente esse vídeo, eu quero convidar você a orar comigo, para que o Espírito de Deus possa revelar aos nossos corações e às nossas mentes o que Ele quer de nós com a leitura da sua palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Deus de louvor, obrigado, Pai, porque o Senhor é sempre presente. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro e o Senhor continua nos amando até então. Pedimos que o seu Santo Espírito possa estar no meio de nós, onde quer que nós estejamos, ó Pai, que o seu Espírito possa estar ao nosso redor, iluminando as nossas mentes, cuidando do nosso coração. E que a sua boa obra, ó Pai, seja feita nas nossas vidas e que nós possamos sair transformados, meu Deus, a partir do momento que nós ouvimos a tua palavra. Cuida de nós, do seu jeitinho especial, ó Pai, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, eu tenho ouvido músicas enquanto eu tenho trabalhado. Não é algo que eu faça sempre, não é algo que seja da minha rotina fazer. Mas eu tenho uma oficina que eu montei em casa, eu tenho trabalhado com madeira, tenho feito caixas, trabalhos artesanais aí, né, nesse período de pandemia. E aí vendendo pela internet, e aí nesse período em que eu estou produzindo dentro da marcenaria, eu coloco no YouTube lá e vou ouvindo músicas. E dentre elas eu vou ouvindo muitos louvores assim, dentro do momento de culto, né? Então a gente tem as ministrações, a gente tem as músicas que vão falando, que tem os seus textos. E um texto tem falado em especial ultimamente, que me fez refletir de uma maneira diferente. E eu já refleti nesse texto com a igreja, mas na quarta-feira, por uma outra ótica, né, por um outro ponto de vista. Eu convido vocês que quiserem abrir as suas Bíblias, ou se quiserem acompanhar o texto que nós vamos colocar aqui na tela. O texto está em Lucas, capítulo 24, e eu vou ler do versículo 13 até o versículo 35. Né? Lucas 24, 13, 35. Se você já abriu, você já viu que é o caminho de Emaús, né? No caminho de Emaús. Então, como eu falei, eu já coloquei. Aí você fala assim, nossa, Wagner, você vai falar disso de novo? Assim, porque o Senhor ele tem um jeito dele de trabalhar, né? O jeitinho dele especial de atuar nos nossos corações. E como a palavra dele é viva, como nós já sabemos, né? Em momentos diferentes, essa palavra diz uma coisa, em outros momentos ela diz outras coisas. E aí, quando o pastor me convidou, eu estava com esse texto já batendo algumas coisas no meu coração. E aí eu falei para ele, falei assim, pastor, eu vou falar de novo sobre o caminho de Emaús, né? Aí ele falou, tudo bem, né? Deus trabalha de maneiras diferentes usando as mesmas coisas.
Então eu quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles lhe disseram: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar à sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versículo 28. Ao aproximar-se do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele. E o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha a Escritura? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Eu vou ler novamente 2 versículos aqui que eu gostaria de ressaltar. O versículo 29, né, que diz assim: mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E lá no versículo 35, né, a segunda parte do versículo, diz assim: Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Muito legal, né? Esse texto ele é belíssimo, a aparição de Jesus depois da sua crucificação, né? Então a gente sabe que Jesus foi morto ali, foi crucificado, foi enterrado, foi colocado no sepulcro, né? Numa caverna, uma pedra gigante em volta, e aí ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. Como diz a palavra, era necessário que isso acontecesse, para que se cumprisse a vontade de Deus, os desígnios de Deus para a humanidade, para que o plano de Deus fosse completo, né? O mais interessante aqui nesse texto, uma das coisas interessantes desse texto, melhor dizendo, é que quando Jesus caminhava com eles, Jesus chegou e começou a caminhar, e eles estavam tristes porque para eles ali tinha acontecido mais ou menos, né, o que está acontecendo conosco hoje.
eles tinham perdido algo muito importante, muito relevante na vida deles, que era o Mestre, era o Jesus, aquele que ensinava, aquele que pregava, aquele que curava, aquele que acolhia, aquele que cuidava, que sempre tinha uma palavra amiga para dar para eles, né? Então eles estavam muito tristes. E isso foi um movimento muito grande, porque Jesus foi crucificado em praça pública, né? Tinha o povo todo lá, o povo escolheu, né? Podia escolher soltar Jesus por causa do induto pascual, ou os criminosos, e eles escolheram soltar os criminosos, né? Que foi Barrabás, e Jesus foi crucificado. Então, assim, todos ali sabiam, todos que estavam naquela região, sabiam daquele evento que tinha acontecido. E aí, aqueles homens estavam andando no deserto, tristes, e chega Jesus, que para eles era uma pessoa estranha, e pergunta o que estava acontecendo, e eles ficaram meio indignados, perguntando se ele era a única pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Quando eu falei com vocês na quarta-feira, eu coloquei isso da ótica de Cristo, né? A gente olhando para Cristo. Então, Jesus, quando eu coloquei na quarta-feira, Jesus vinha, se apresentava a eles, e Jesus quis ficar com eles, né? Jesus, quando foi clamado a ficar com eles, Jesus ficou com eles. E dessa vez eu quero colocar mais da ótica deles, do que de Jesus, e é isso que tem falado comigo, né? Então, aquele homem perguntar para eles o que tinha acontecido, seria a mesma coisa que hoje, nesse período de pandemia, que graças a Deus já está passando, né? A gente estivesse andando na rua de máscara e chegasse uma pessoa do nosso lado e falasse assim: por que vocês estão usando máscara? Né? Provavelmente a gente ia chegar por causa da pandemia. Como assim? Né? Aí a gente ia ficar meio assim: como você é a única pessoa que não sabe do planeta que isso está acontecendo? Né? É mais ou menos a mesma resposta. Então todos estão incomodados de usar essa máscara, todos estão tristes de ter que usar, todos estão tristes porque perdemos entes queridos, né? Pessoas próximas, amigos, conhecidos, pais de famílias, mães de famílias, né? Crianças, avós, avós, tios e tias que se foram e deixaram saudade. Então nós estamos tristes e aí chega uma pessoa do além, do nada, e pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Então, certamente nós ficaremos indignados. Nós ficaríamos tristes também, como eles ficaram com essa pergunta de Jesus. O grande lance é que, da ótica de Jesus, aquilo não fazia sentido, como eu coloquei na outra quarta-feira. Porque estava muito claro o que Jesus tinha vindo fazer, e muito claro o período todo que ele passou com eles, ele ensinando e falando que isso ia acontecer, que isso era necessário acontecer para que se completasse a obra de Deus na terra. Mas aqueles homens, eles não conseguiam ver isso, né? Como nós hoje, olhando para esse período de pandemia, para essas perdas que nós tivemos, para esses atrasos, perdas financeiras, perdas afetivas, nós muitas vezes não conseguimos entender e ficamos tristes com isso. Nós não conseguimos entender que tudo isso, mesmo que nós achemos que não é bom, faz parte do plano de Deus, do todo de Deus. Isso é tudo do plano que já foi concretizado, que já foi completado lá em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, ele completou o plano da salvação para nós. Se nós hoje estamos passando por isso, é porque Jesus, naquele período, há 2021 anos atrás, foi pregado numa cruz e foi morto. E foi morto. Para que a obra dele fosse completa e nós estivéssemos aqui hoje. Então hoje nós estamos vivendo algo que, para Jesus, né, esse sofrimento, esse abatimento que nós temos, não faz sentido, porque isso tudo já estava escrito, isso tudo já estava certo, já estava correto. E aí Jesus expõe para eles toda a palavra, toda a profecia a respeito desse Cristo e o porquê que isso tinha que acontecer. Por que Cristo tinha que morrer. Mas esses homens, por mais que eles estivessem andando com Jesus, eles não sabiam, eles não tinham ainda entendido o plano. Porque esses homens, quando eles falam, né, quando Jesus pergunta no versículo 19, que coisas
coisas que estão acontecendo, eles respondem para ele, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Esses homens ainda acreditavam que Jesus era um profeta. Eles não entendiam que era o Filho de Deus. Eles conheciam Jesus de ver, de estar com ele. Mas eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Eles não tinham compreendido que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E mais, eles dizem que eles acreditavam que ele traria a libertação do povo, né? E que isso não estava acontecendo, porque ele foi morto, ele foi crucificado. A esperança estava toda nele, da liberdade, né? Eles eram escravos, o povo judeu era escravizado, porque Roma era a nação dominante na época. Então todos eles eram escravos de Roma, todos os tributos que eram colhidos, né? Os impostos iam para Roma. Eles tinham direito à religião deles, mas eles tinham ainda assim que venerar César, o imperador, né? Eles tinham que se dobrar quando César passava. Então eles tinham direito até a página 2. Até a página 2 eles tinham direito. Então, para eles ali, eles queriam liberdade total, eles queriam 100%, eles queriam poder andar livremente nas ruas, eles queriam, se tivesse que pagar impostos, que fosse em prol do próprio povo, né? Em prol da própria terra. Eles queriam não ter mais que se ajoelhar diante de figuras humanas ali, de homens, porque eles adoravam um único Deus, que era, né, o Deus Javé ali. O Deus, o eu sou, né, como a gente colocou na quarta-feira passada. Então, para eles, Jesus ia ser o libertador. Eles não entendiam que a liberdade que Jesus estava traçando com a sua morte e ressurreição era muito maior do que os olhos deles podiam ver. Era muito maior do que o corpo deles poderia sentir. Era algo para a eternidade. Então, era algo que traria uma liberdade para nós hoje, no tempo moderno, em 2021, aqui no Brasil, né? Não só lá na Palestina, não só lá para o povo israelita, mas também aqui no Brasil. Era uma liberdade muito maior. Algo que transcenderia a região deles, o povo deles, quem eles eram. Eles não conseguiam compreender. Eles não conheciam a Jesus, que passou anos com eles, caminhando, ensinando e educando. E aí, Jesus vai na caminhada explicando para eles, e aquilo vai tocando nos seus corações. Mesmo eles já tendo ouvido a respeito daquilo da própria boca de Jesus, eles sentem no final do versículo que eu li, né, eles falam que o coração deles ardia enquanto ele expunha as palavras. Ou seja, a palavra que Jesus falava novamente para eles queimava nos seus corações de maneira diferente agora. Agora, depois do Cristo morto, depois do Cristo sepultado, né, e até então para eles não ressuscitado, a palavra dos profetas que eles já estudaram, que eles já tinham ouvido, falava diferente aos corações deles. E aí Jesus expôs tudo aquilo foi tocando nos seus corações. Mas algo incrível aconteceu. Eles ainda assim, sem reconhecer Jesus, na caminhada deles, quando Jesus segue que vai embora, e isso eu falei na outra quarta-feira, né? Jesus tem uma versão, eu li na NVI, mas tem uma outra versão que diz que Jesus fica constrangido quando eles chamam ele para ficar, porque Jesus quer ir embora e eles ficam constrangidos. Então eu ressaltei essa parte falando que Jesus queria ir embora. Não eram os planos de Jesus ficar, mas porque eles pediram, Jesus ficou. Então isso já foi dito. O que eu quero trazer dessa vez é que, da parte deles, eles pedem para que Jesus fique. Um homem estranho, uma pessoa estranha, que conversava com eles, que falava de maneira gostosa, de maneira bacana com eles, que lhes fazia entender, né, algo diferente sobre as escrituras que eles ainda não haviam entendido. Mas eles ali, no momento em que eles
pedem para que esse homem fique na preocupação de que já estava de noite, na hora que eles se preocupam com o próximo, na hora que eles se preocupam com aquela pessoa de andar à noite e talvez ser assaltada, ou que passasse frio, ou que passasse alguma necessidade na rua, não tivesse água, não tivesse comida, a hora que eles se preocupam com isso, eles convidam esse homem para ficar com eles. Eles fazem o que Cristo ensinou. Eles compartilham do seu teto. Eles compartilham mais um pouco do seu tempo. Eles compartilham também da sua comida com essa pessoa. Com essa pessoa estranha que eles conheceram num caminho de 11 quilômetros da onde eles estavam até o destino em que eles chegaram. Quando eles agem com o coração na palavra, nos ensinamentos do Cristo, e aquelas pessoas estão em volta da mesa, comendo, eles conseguem ver a Cristo. Eles conseguem reconhecer Jesus. E é exatamente esse o ponto. Quando eles abriram mão da sua tranquilidade, eles estavam cansados, eles queriam tomar um banho, eles queriam tirar o pó, eles queriam deitar, né, provavelmente comer alguma coisa rápida e descansar. Quando eles abriram mão da sua intimidade, quando eles abriram mão do seu cansaço, quando eles abriram mão da sua tranquilidade em prol do outro, de um estranho, quando eles fizeram aquilo para outra pessoa, quando eles partilharam a mesa, quando eles dividiram o que eles tinham, né, talvez não fosse muito, o que eles dividiram, o pão ali, a comida deles com uma pessoa estranha, quando eles fizeram isso, os olhos deles se abriram e eles viram Cristo Jesus. E aí o plano, mais uma vez, né, de Deus, de Cristo caminhar com eles, é completo. Eles conseguem entender que Cristo ressuscitou, que Cristo vivo está, mas que eles só o veriam como aconteceu. Eles só puderam ver quando eles agiram como Cristo. Quando eles partilharam o pão, quando eles partilharam o seu teto, quando eles se dispuseram a ajudá-lo. Uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, uma pessoa talvez fragilizada. Quando eles se preocuparam com o próximo, Jesus Cristo se revelou a eles. Muitas vezes, meus amados, a gente não consegue ver isso, né? Existem outras passagens na Bíblia que diz que vocês me viram nus e me deram de vestir, me viram com sede, me deram de beber, me viram com fome, me deram de comer. Mas quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequenos. Nós, como igreja, fomos chamados a cuidar uns dos outros. Mas não um dos outros só dentro dos nossos templos. Eu fiz questão de gravar essa aula fora do templo. Não porque eu estou no conforto da minha casa, mas aqui fora. Podia estar na minha sala. Mas eu vim aqui fora, que tem música, que tem som, que tem cachorro, que tem pessoas gritando. Eu vim aqui fora gravar com vocês, para vocês. Exatamente para exemplificar isso, né? Que nós somos chamados não para compartilhar somente dentro dos nossos templos, mas para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, principalmente fora dos nossos templos. Lá nós vamos para recarregar as baterias. Lá nós vamos para adorar o Deus e receber dele algo novo, algo que nos transforme e que nós possamos compartilhar com aqueles que estão aqui fora, com esses aqui que estão no trânsito, com esses que estão na padaria, com esses que estão na farmácia, com esses que estão sentados ao nosso lado em casa. Então, Jesus Cristo, ele se revela a nós quando nós partilhamos, quando nós compartilhamos da sua palavra, quando nós compartilhamos do nosso íntimo, quando nós compartilhamos do nosso pão
com o próximo, os nossos olhos se abrem e nós vemos Cristo na sua essência, na sua plenitude, na sua ressurreição, na sua graça. Que é mais do que isso. Nós não precisamos de mais nada. É só nós estarmos dispostos, né, a ouvir a sua palavra, a caminhar com esse Cristo e enxergá-lo naqueles que estão ao nosso lado. É isso que esse texto tem trazido para mim, é isso que esse texto tem falado comigo nessas últimas 2 semanas, mais ou menos, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha para o seu lado, que certamente você vai ver Cristo nas outras pessoas. Ah, eu não gosto muito dessa pessoa, mas Cristo está nessa pessoa também. Cristo está ali para compartilhar com você, em todos aqueles que Ele morreu e ressuscitou. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Um bom dia, um bom domingo para vocês, uma boa semana e que o Senhor esteja sempre com vocês, tá bom? Tchau, tchau.